Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. A lista A, liderada por António Ventinhas, venceu as eleições para a nova direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. E o procurador António Ventinhas é, por isso, o nosso convidado no Direito a Falar desta semana. Muito boa noite, muito bem-vindo ao Direito a Falar. E gostava de lhe começar por lhe perguntar quais são as prioridades deste mandato. Muito obrigado pelo convite. Desde já endereço os meus cumprimentos também aos telespectadores. No que respeita às prioridades para o mandato, existem três prioridades, desde logo que se encontram bem definidas. A primeira prioridade passa pela aprovação do Estatuto do Ministério Público, ainda nesta legislatura. O nosso Estatuto encontra-se desajustado face à realidade resultante do novo mapa judiciário. Temos neste momento um Estatuto que não se encontra coadunado com a Lei de Organização do Sistema Judiciário, designadamente ao nível orgânico. E, portanto, existe uma necessidade imperiosa. Mas que alterações é que, em concreto, é que está a falar? Por exemplo, o nosso Estatuto atual consagra uma determinada realidade que não tem em conta as novas comarcas resultantes da organização do mapa judiciário, designadamente o procurador-coordenador de comarca. Essa realidade, do ponto de vista hierárquico, não está contemplada no nosso Estatuto. Há necessidade de fazer uma adaptação, no sentido de reorganizar todo o nosso Estatuto em função dessa... O novo mapa judiciário. Novo mapa. Mas a proposta de Estatuto vai muito mais longe e propõe mesmo algumas propostas que são revolucionárias e que iriam, em muito, melhorar a qualidade da Justiça e do Ministério Público. Passo a explicar a questão da carreira plana. O que significa a carreira plana? Até este momento, verificamos que os procuradores desenvolvem a sua atividade, por exemplo, num DIAP, em que fazem investigação criminal, estão 16, 17, 18 anos a fazer investigação criminal. Quando chegam a determinado ponto da sua carreira, que atingiram o auge, que já estão realmente experts na área da investigação criminal, são promovidos. Muitas das vezes são promovidos, mas não podem continuar a efetuar o trabalho na área da investigação criminal. Muitas das vezes os lugares de promoção são lugares nas áreas sociais, por exemplo, na família menores, no direito do trabalho. E vão para essas áreas. O que acontece? Perde-se todo o know-how adquirido durante 17, 18 anos, por razões unicamente de progressão da carreira. Ou seja, defende o contrário, defende que os procuradores permaneçam nas áreas onde têm um know-how. Exatamente, se fizerem essa opção, poderão permanecer, porque muitas das vezes até gostariam de permanecer nessas áreas, mas por razões unicamente de progressão, não o fazem, concorrem para serem promovidos. Com a nova carreira plana, permitiremos ter as pessoas certas nos lugares certos, ou seja, quem continua a desejar estar na investigação criminal poderá fazê-lo. A investigação criminal ganhará porque tem pessoas mais motivadas e mais experientes na área, os magistrados ganham, que também estão a fazer aquilo que gostam, e toda a sociedade, por reflexo, ganhará. Não há um risco das pessoas se eternizarem num cargo, por exemplo, e de se criarem maus hábitos, por assim dizer? Eu penso que não existe esse risco por uma razão muito simples. O número de lugares disponíveis logo na base será muito maior, ou seja, desde muito mais cedo os procuradores poderão escolher a área da sua potência. Enquanto agora algumas das áreas estão reservadas única e exclusivamente para procuradores da República, com o novo sistema não será assim, ou seja, um magistrado num ponto relativamente breve da sua carreira, poderá optar, por exemplo, a ir para uma área de direito de trabalho ou direito da família menores. Neste momento só poderá fazer quando for procurador da República. Portanto, logo desde o momento mais cedo, os procuradores poderão fazer a sua escolha, poderão ir para a área da sua apetência e todos ganharemos com isso. Ou seja, há um grau mais elevado de especialização e mais competências em certas áreas. Exatamente. E há outra bandeira eleitoral vossa que era a abertura de um novo curso. Exatamente. Essa era a segunda prioridade. Portanto, eram as três prioridades. A primeira prioridade passava pela aprovação de alterações estatutárias ainda nesta legislatura. A segunda passa, desde já, pela exigência de um novo curso de magistrados do Ministério Público a ser aberto já no próximo ano. E porquê? Resultando também do novo mapa judiciário, a nova especialização trouxe aspectos muito positivos. Mas um dos aspectos negativos passa pela exigência de um maior número de quadros. Porquê? Porque a especialização precisa, portanto, de um elevado volume e, portanto, esse elevado volume não se verifica em algumas zonas do país e, antigamente, o Ministério Público, digamos que tinha uma pluralidade de tarefas que englobavam também as áreas especializadas. A partir do momento que se especializou, são necessárias mais pessoas.
há neste momento, uma necessidade de cerca de 200 magistrados do Ministério Público. Nós pedimos que fosse aberto um curso de 100. Não resolvia o problema, mas permitia minorar muito o problema. Tanto para mais que esses 100 magistrados só teriam formados daqui a 2 ou 3 anos. Se não houver formação nos próximos 2 ou 3 anos, continuará a agravar-se o problema. Porquê? Porque há muitos colegas que se irão jubilar, irão reformar em virtude da idade e, portanto, neste momento só se encontram em formação 20 magistrados do Ministério Público. Esses 20 magistrados, para os próximos 2 ou 3 anos, nem sequer permitirão colmatar as falhas resultantes das reformas. Portanto, é imperioso, é absolutamente essencial para que o Ministério Público tenha uma investigação de qualidade, para que possa bem servir o cidadão, para que algumas investigações complexas e que necessitam de recursos humanos realmente possam ser levadas a bom porto, precisam de realmente este reforço de meios humanos. A terceira bandeira, entre aspas, eleitoral e que nós também temos como prioridade, passa por uma alteração do regime de inspeções. Nós queremos um Ministério Público de maior qualidade e, portanto, pretendemos que as inspeções sejam feitas mais regularmente. Neste momento, verificamos que as inspeções são feitas... E refere-se às inspeções feitas aos serviços, ao funcionamento do serviço? Aos próprios magistrados. Aos próprios magistrados. Defendemos que as inspeções devam ser mais periódicas, ou seja, devam ser mais curtas. Como, por exemplo, um procurador não possa estar 10 anos sem ser inspecionado. E porquê? Porque se queremos um Ministério Público de qualidade, se queremos realmente que se permeiem os melhores, que se atinja a excelência, teremos que ser exigentes. Teremos que realmente ter um grau de exigência maior para as inspeções. Tanto para mais que esse premiar dos melhores procuradores se irá refletir na tal carreira plana, porque com a nova carreira plana desaparecerão promoções com base em antiguidade e relevarão essencialmente com base no mérito. Só poderão ser promovidos procuradores com bom conto de distinção ou muito bom de nota de classificação. E há também outra bandeira que é uma alteração no estatuto remuneratório da classe. Isso passa também pela questão estatutária, passa pela própria alteração. Portanto, refere-se a ordenados que sejam condizentes com o grau de responsabilidade. Com o grau de responsabilidade, exatamente. Nós entendemos que, e poderemos dar aqui alguns exemplos, que tem existido um desvirtuamento do que é realmente importante na sociedade portuguesa. Por um lado, vemos que entidades como a Troika vêm a Portugal e dizem que têm que ser dadas condições remuneratórias dignas ao Banco de Portugal para ser independente. Depois vemos também legislação que diz que as entidades reguladoras, para serem independentes, são consagrados um regime remuneratório também condizente com essa independência. E há quem diga o mesmo em relação aos políticos também. Também relativamente aos políticos. E depois vemos relativamente às magistraturas, que por excelência são as entidades que têm que ser mais independentes, não é? Por excelência, por a sua própria definição, têm que ser mais independentes. Depois, relativamente a essas entidades, parece que não existe a preocupação com definir um estatuto de independência. Ou seja, caímos aqui num paradoxo em que entidades, muitas vezes reguladoras, têm que ser realmente independentes, mas parece que os tribunais, as magistraturas, não têm que ser independentes. Portanto, e por essa razão, até por um princípio de equiparação com outras entidades que também atuam no terreno, entendemos que deve ser reforçado, tanto para mais que o nosso estatuto socio-remuneratório nos últimos anos teve uma degradação muito acentuada. Mas apresentaram ao Governo alguma proposta em termos de aumentos? A proposta que está neste momento em cima da mesa não é uma proposta do sindicato. Neste momento há uma proposta de um grupo de trabalho que inclui várias entidades, inclusivamente representantes do Governo. E, portanto, é uma proposta que está em cima da mesa, mas que não é uma proposta do sindicato, é uma proposta de um grupo de trabalho muito alargado. Mas existe uma proposta em relação a um aumento percentual? Existe, e essa proposta que está como referi não é uma proposta do sindicato, é uma proposta, o grupo de trabalho que integra representantes da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior do Ministério Público, do próprio Governo. Portanto, mas quais são os valores que estão em causa? Os valores, existem vários valores que têm a ver com a atualização da inflação e um tem a ver com a atualização da inflação desde que deixaram de ser aumentados os salários em razão da inflação e outro valor tem a ver precisamente com o subsídio de condição de magistrado. E porquê? Porque os magistrados, ao contrário de muitas outras profissões, são os únicos que efetivamente têm exclusividade. Nós verificamos que há outras profissões do mesmo grau, mas que não têm
não tem um regime de exclusividade como nós temos. Nós praticamente não podemos fazer mais nada para além do que a nossa profissão. Quando nós vemos noutras áreas, as pessoas desempenham as funções, mas têm outras funções, muitas vezes extremamente bem remuneradas, às vezes muito melhor remuneradas até do que as funções públicas que desempenham. E, portanto, nós, quer por essa razão, que é pelo facto de nós não termos horário de trabalho. Temos que marcar férias num determinado período. Temos um regime de compatibilidades alargadas que mais ninguém tem. Temos um regime de deveres como mais ninguém tem. Nós, para sairmos da comarca, por exemplo, temos que pedir autorização ou comunicar ao nosso superior hierárquico. Quando estamos de férias, temos que estar sempre contactáveis. Podemos ser contactados, por exemplo, no público, por as polícias a qualquer hora do dia ou da noite. Essa vida do jornalista. Exatamente. E há um tema que foi colocado pela anterior direção, do qual o senhor fazia parte. Não fazia, mas pronto. Que é a colocação da Judiciária na dependência direta do Ministério Público. Certo. É uma bandeira que esta direção vai manter? É uma bandeira porque entendemos que é essencial para a independência da investigação criminal. Neste momento, temos uma polícia judiciária em que os seus diretores são nomeados governamentalmente. Ou seja, traduzindo aqui para casos mais concretos, os diretores da polícia judiciária que coordenam a corrupção são nomeados governamentalmente. Entendemos que há que cortar esse cordão umbilical da investigação criminal entre a política e a justiça, designadamente a investigação criminal. E, portanto, se a Polícia Judiciária estiver sob a dependência do Ministério Público, se os seus diretores forem nomeados designadamente pelo Conselho Superior do Ministério Público, entendemos que estará muito mais assegurada essa independência, essa separação entre a investigação criminal e o setor da justiça no que diz respeito à área política. Portanto, para nós, por uma questão de princípio, por uma questão de sistema, por uma questão de independência, entendemos que é absolutamente crucial para que haja uma investigação criminal independente e isenta que se cortem esses laços que existem até agora. Como é que funciona noutros países europeus, nessa área? Existem vários sistemas. Este sistema, o que nós entendemos é que, face à realidade que nós temos, entendemos que este é o sistema mais adequado. Até porque os Ministérios Públicos nos diversos países têm características muito diferentes. Face à realidade do nosso Ministério Público, do nosso sistema de justiça, do nosso sistema político, entendemos que este sistema é o sistema que melhor salvaguardaria a independência da investigação criminal. Mas refere-se a episódios do passado onde tenha havido alguma... eu não diria indícios, mas suspeitas de alguma espécie de favorecimento ou de... Não iríamos concretizar em termos concretos, estamos a falar em termos genéricos do sistema, tanto para mais que eu acho que devem-se construir sistemas tendo em conta princípios gerais e não muitas vezes sobre casos particulares que às vezes até são patológicos. Mas concorda que hoje em dia existe a percepção de que o Ministério Público está mais atuante e parece ter perdido o medo, entre aspas, de investigar pessoas poderosas, tanto na política como na economia. É uma percepção que existe na sociedade portuguesa. Acha que há, de facto, uma nova atitude por parte do Ministério Público nos últimos anos? O Ministério Público tem feito um caminho longo relativamente à investigação da criminalidade económica ou financeira. Penso que esse caminho poderá dar melhores frutos ainda se forem, desde logo, colocados à disposição meios que permitam fazer esse caminho e continuarmos a investigar mais e melhor. Por exemplo, ainda agora, há pouco tempo, hoje, tive uma reunião com a doutora Marija Morgado, em que ela me falou da falta gritante, por exemplo, de peritos na área informática, de que uma perícia informática, por exemplo, em crimes em que tudo agora se passa na área da informática, em que todos os elementos, todos os dados relevantes estão em computadores, estão em discos, e que depois, muitas vezes, há perícias... especialistas que possam investigar essas... Exatamente. E há perícias que às vezes demoram 3 anos. Portanto, se houver um maior investimento em peritos, em meios, o Ministério Público conseguirá melhores resultados. Agora, nunca conseguiremos obter resultados quando, muitas das vezes, estamos aqui na Justiça, desculpe-se uma expressão, a falar de tostões. Muitas vezes está-se a regatear um perito ou dois na área económica ou financeira, está-se a regatear uns computadores, está-se de mão estendida à espera que caiam alguns meios, quando vemos outros setores da sociedade portuguesa onde há algum problema e aparecem linhas de centenas de milhões de euros para resolver os assuntos. Portanto, se entendermos a Justiça como uma prioridade
do Estado como um dos pilares fundamentais, teremos que ter algum investimento. E neste momento esse investimento não é condizente à importância que a justiça deve ter numa sociedade e num Estado democrático. Mas acha que com a atual Procuradora-Geral da República existe outra atitude no que toca eu não diria a apoiar, mas a dar enquadramento institucional a quem está no terreno a investigar? Há um maior incentivo a que as pessoas se sintam encorajadas a pegar em casos difíceis? A nova Procuradora-Geral da República tem uma característica que lhe dá alguma vantagem, que é o facto de ser uma magistrada do Ministério Público, com muitos anos de carreira dentro do Ministério Público, conhece a casa, conhece os problemas, conhece as pessoas e, portanto, tudo isso, para quem gera, é uma mais-valia. Outro tema que tem estado na ordem do dia é o tema do segredo de justiça. Qual é a sua opinião em relação à melhor forma de resolver este problema? Muitas vezes há quem considere que as fugas partem do lado do Ministério Público, há quem diga que vem do lado dos arguidos, dos casos. O que é que acha a esse respeito? Relativamente a esse respeito, pronto, o segredo de justiça é o tema que está na ordem do dia. É o tema, portanto, não há entrevista, não há jornal, não há órgão de comunicação social que não trate do segredo de justiça. Eu, relativamente ao segredo de justiça, o que posso dizer é o seguinte. Os procuradores que têm processos, não me interessa que os processos deixem de estar em segredo de justiça, ou seja, que as informações sejam roubadas. E não interessa porquê. A partir do momento que as notícias saem, acaba-se o recato do procurador. Os procuradores normalmente gostam de investigar recatadamente, gostam de ter tempo para analisar, para realizar as diligências de prova, para definir estratégias de investigação, para fazer os contactos. A partir do momento que haja uma fuga, uma violação do segredo de justiça, tudo isso é colocado em causa. Ou seja, muitas das vezes, quando existem violações de segredo de justiça, toda a estratégia de investigação tem que ser alterada, porque já não faz sentido face às notícias que saíram. Mas não pode haver o risco de situações em que o objetivo seja queimar na praça pública os arguidos, por exemplo? O objetivo do Ministério Público não é queimar os arguidos na praça pública. É condená-los. O objetivo é conseguir condenações transitadas em julgado. Portanto, o nosso jogo não se joga na praça pública. O nosso jogo joga-se nos processos, joga-se nos inquéritos, joga-se nas audiências de julgamento, joga-se nos recursos, nas respostas aos recursos. Esse é o nosso jogo. Depois poderá haver outras pessoas que gostam de jogar outro tipo de jogos. Mas o nosso jogo, o jogo para que fomos formados, treinados, em que trabalhamos, é um jogo processual, é um jogo nos processos, na vida judiciária. E é esse que nós gostamos de jogar. Portanto, a investigação, o segredo da investigação sempre foi algo que aproveitou quem investigava. Por isso sempre foi tão guardado, sempre houve tanto interesse em guardá-lo. E, portanto, por parte dos investigadores, aliás, quando houve a alteração do atual regime do segredo de justiça, o sindicato, a própria Procuradoria, fez realmente grande fim-capé que não poderia ser alterado o regime de segredo de justiça para o tornar mais aberto, porque entendemos que o segredo de justiça é algo verdadeiramente essencial para se realizar as investigações. E, portanto, violá-lo, em alguns casos mais mediáticos, as fugas que têm, isto sem falar de casos concretos, as fugas que têm acontecido são, em muitos casos, prejudiciais aos arguidos. Portanto, como é que se explica que as fugas possam vir desse lado? Eu, relativamente às fugas, tenho uma posição muito particular, que é a seguinte. Primeiro que tudo, muitas vezes fala-se em violação do segredo de justiça. Só quem sabe, só o titular do processo é que tem o conhecimento se houve violação do segredo de justiça ou não. Eu tenho conhecimento que houve processos em que foram relatadas notícias referentes a esses processos de factos que não constavam nos próprios processos. Ou seja, inventados. Factos inventados ou factos obtidos através de investigação jornalística que estão para além dos próprios processos. Eu já tive processos em que fui titular, processos de inquérito, em que foram relatados factos na comunicação social que não estavam no meu processo. Mas, de alguma forma, estariam conexionados com o meu processo. Mas quem os obteve não foi através do processo porque eles não estavam lá. Portanto, foi através de outros meios. Portanto, que não... ali uma efabulação ou contactos com outras testemunhas que não estavam ouvidas no processo, ou contactos com alguém que teria acesso ao processo, mas que, efetivamente, que não estavam no processo, não estavam. Portanto, conseguir definir logo com exatidão que há uma violação do segredo de justiça quando não se conhece o teor exato do processo, muitas das vezes é complicado, porque as notícias, muitas das vezes, não correspondem à realidade. E é preciso também dizer isto.
E como é que se lida com essas situações? Eu sei que o sindicato está a preparar uma conferência para breve que diz respeito precisamente a esta questão da relação entre a comunicação social e a justiça. Sim, exato. O sindicato tem uma grande preocupação relativamente a estas matérias, porque estas matérias estão na ordem do dia. O sindicato está a preparar algumas conferências que têm a ver precisamente com o tratamento destes temas, para serem tratados de uma forma mais ampla, com vários intervenientes, porque pensamos que da discussão é que surge a luz, e muitas das vezes até pelo facto de estarem vários intervenientes relacionados com este tipo de processos, que poderá haver uma maior compreensão no fenómeno e todos poderemos perceber melhor como isto se processa. Posso dizer que um colega seu, jornalista, uma vez, que foi condenado por violação de segredo de justiça, uma vez, me garantiu e jurou a pé juntos que o que estava lá nunca tinha tido acesso ao processo, mas tinha tido acesso àqueles dados através de outra fonte jornalística. E, portanto, tinha assim, do jornalismo de investigação... Era outro jornalista. A fonte seria resultaria de investigação jornalística. Portanto, é necessário também um trabalho junto dos jornalistas para definir melhor as regras deontológicas da profissão, portanto. Sim, eu penso que não só a questão dos jornalistas, mas também junto de todos, não é? Penso que isto terá que ser uma abordagem mais complexa junto de todos, terá que ser feita uma abordagem nessa matéria, sendo certo que no que diz respeito à violação de segredo de justiça, há desde logo esse impedimento, que muitas vezes sabemos quando é que existe violação de segredo de justiça ou não, muitas vezes as notícias não poderemos afirmar perentoriamente que há violação de segredo de justiça. Por exemplo, até fico pasmado como é que alguns advogados apontam logo o dedo ao Ministério Público, o Ministério Público violou o segredo de justiça, quando um processo que está em segredo de justiça passa por polícias, passa por funcionários judiciais, passa pelo juiz de instrução, passa por funcionários do Ministério Público, passa pelo procurador, mas imediatamente a sair uma notícia, 5 minutos depois, sem qualquer investigação, temos às vezes alguns advogados que apontam que foi o Ministério Público que violou o segredo de justiça, com uma pluralidade de pessoas que tocam no processo. Portanto, isto só tem um objetivo, que é denegrir quem dirige a investigação, atacar quem dirige a investigação, porque não se pode seriamente dizer que foi uma determinada entidade em concreto que violou o segredo de justiça, quando há uma pluralidade de agentes que tocam no processo. Há também quem defenda ao contrário, que já que há tantas polémicas à volta do segredo de justiça, que seria preferível até acabar com o próprio segredo de justiça e torná-lo excepcional. Como é que vê essa possibilidade? O segredo de justiça, neste momento, já é excepcional. Não é? A partir da última revisão do Código de Processo Penal, a revisão do segredo de justiça é excepcional. Agora, temos que ter em consideração que se acabássemos de vez... Mas na prática é de facto excepcional? Não, na prática é excepcional. Ou continua a aplicar-se, por exemplo, a todos os casos que sejam minimamente mediáticos, por regra? Vamos lá ver. O segredo de justiça é excepcional, tal como são excepcionais a maior parte dos casos mediáticos. Estamos a falar de um universo, muitas vezes, de 5, 6 casos, que são casos mediáticos atentas ao tipo de crime, atentas às personalidades que estão a ser investigadas, mas estamos a falar em centenas de milhares de processos que são investigados todos os anos, estamos a falar de 5, 6 casos. Portanto, se falarmos em 5, 6 casos que são noticiados, se calhar nos 400 ou 500 mil inquéritos que há anualmente, portanto, estamos a falar realmente de casos muito excepcionais. Portanto, agora, é claro que a justiça muitas vezes é julgada, é analisada sob o prisma de 5 ou 6 casos e não sob a totalidade. E por isso muitas vezes também há uma imagem distorcida da justiça, porque estamos focados apenas em 5 ou 6 casos, em que muitas das vezes há 2, entre aspas, torcedores, uns de um lado, outros do outro, e em que já tem o resultado prévio antes de terminar as investigações. Portanto, já há pessoas que formaram a convicção que determinada pessoa está inocente e já há outras pessoas que formaram a convicção que aquela pessoa está culpada, independentemente dos resultados. E, portanto, analisar casos com essas subjetividades, com esses pormenores, é extremamente complicado, e julgar a justiça por esse processo, então, é extremamente injusto porque não reflete a totalidade do trabalho que é feito na justiça. Muito obrigado por ter vindo ao Direito a Falar, foi um enorme gosto tê-lo cá. E a Direito a Falar regressa depois de um curto intervalo.